Estamos aqui para mais um programa do Saúde em Pauta com meu querido amigo Tomás Rodolfo Júnior, médico oftalmologista que veio falar sobre doenças oftalmológicas, o que você precisa saber. Tomás, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, já tenho que fazer aqui uma declaração de conflito de interesses. Opa! Porque o Tomás, além de um grande oftalmologista, é um grande amigo. Estudamos juntos na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. E bons tempos aquele, né, Tomás? Muito do que eu aprendi eu devo ao senhor, que o senhor era um ano mais velho do que eu, né? Vamos lá, né? Foi tempo muito bom. Tempo bom. Tomás, nós vamos andar pela oftalmologia senso amplo. Vamos falar de catarata, cirurgia refrativa, mas eu já saio com uma pergunta mais política para você. Como anda a oftalmologia do Brasil? Eu acho assim, a gente tem uma das melhores, na minha humilde forma de ver, eu acho que a gente tem uma das melhores medicinas, comparando aí com países da Europa, comparando até em situações específicas nos Estados Unidos, o atendimento médico no Brasil é muito bom, e a oftalmologia no Brasil é uma oftalmologia que é muito desenvolvida, né? Nós temos polos de estudo em oftalmologia na nossa faculdade lá de origem, em Ribeirão Preto, na USP, aqui na USP em São Paulo, a Escola Paulista de Medicina tem muita gente competente, muita gente fazendo muito pelo progresso da oftalmologia. Então, eu acho que a gente não está devendo absolutamente nada para ninguém aí fora. Olha, que bacana isso, né? É bem bacana. Para a gente ficar feliz, né? É bem bacana. Nós já estamos há um tempinho na estrada, certo? Um pouquinho, né? Mais de 30, sabidamente. Quase 35. Quase 35. Então, vamos lá. Nessas 3 décadas, qual foi o setor da oftalmologia que mais evoluiu? Putz, agora você me pôs numa sinuca, porque assim... Mas eu tô aqui para isso. Nada do que eu aprendi em oftalmologia, ou praticamente nada do que eu aprendi em oftalmologia em 30 anos atrás, eu aplico hoje. Exceto refração, que é um exame que a gente faz para saber qual é o grau que o paciente vai usar no óculos e coisa e tal, que ainda é feito com equipamento, apesar de que a gente já tem também tecnologia hoje para fazer uma pré-refração num aparelho chamado autorrefrator. O paciente ele passa numa máquina e ele já vem mais ou menos com uma situação definida em relação a grau. Você só vai fazer ali uma sintonia fina no equipamento que é um refrator que você coloca no paciente. Acho que todo mundo já viu isso, que é aquele aparelho grandão, né? São óculos 3D. né? Chama refrator de Greens. Mas basicamente a parte cirúrgica, tudo mudou. Mudou como se opera a pálpebra, mudou como se opera pterígio, que é uma pelezinha que cresce na parte branca do olho, mudou cirurgia refrativa. Nossa, cirurgia refrativa, as coisas que a gente fazia quando a gente se formou a gente considera hoje jurássico. Cirurgia de catarata, então, é um negócio assim que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco a respeito de como evoluiu. O negócio é outro mundo. Daquilo que eu aprendi da parte cirúrgica, de cirurgia refrativa e de catarata, eu não uso mais nada, é tudo novo, é tudo diferente. E está cada vez se aprimorando mais, ficando mais fácil, tanto para o cirurgião quanto para o paciente que está ali sendo submetido ao procedimento. E essa facilidade, ela foi acompanhada de aumento da segurança? Muito mais segurança, muito mais tecnologia, muito menos trabalho do cirurgião do ponto de vista de risco, do ponto de vista de tempo de cirurgia. Olha, tudo é diferente. Eu posso falar um pouquinho das coisas assim, se eu fosse falar um pouquinho, por exemplo, de cirurgia refrativa, que é para tirar o grau do óculos. Refrativa é para tirar o óculos do paciente. No começo, a gente fazia incisões na córnea. A córnea é uma lente que você tem na frente do olho, você fazia incisões, a córnea mudava a sua curvatura e
puxa, tinha uma série de dificuldades, dificuldade de não perfurar o olho, dificuldade de calcular qual o grau que você vai conseguir no final da cirurgia, porque era tudo meio empírico, era tudo meio sem... Tinha uns normogramas, mas não era... Tanto é verdade que muitas cirurgias que foram feitas com bisturi, depois a gente soube, com a evolução do tempo, que elas hipercorrigiam o paciente, ou seja, o cidadão era míope, se operava com bisturi, ele ficava bom uma temporada, depois ele se tornava hipermétrope. Então aquele cara que não enxergava bem de longe, passou a não enxergar bem de perto. Aí ele chegou perto dos 40. Uma doença pela mas o pior de tudo, ele chegou perto dos 40, você operava os caras de 18, 20, 25 anos, e aí o cara chegava perto dos 40, aí ele ficava ruim para longe e para perto de novo, quer dizer, principalmente de perto todo mundo fica, mas de longe ele ficava ruim de novo, e é uma coisa que você não tinha como resolver, dava umas alterações de córnea, às vezes se apareciam uns astigmatismos, era um negócio, olha, coisa viking, né? Hoje a gente faz uma cirurgia a laser que você não põe praticamente a mão no olho do paciente, é equipamento, você tem que ter todo o preparo para saber como alimentar a máquina, mas a partir do momento que você alimentou a máquina, você pisa num pedal, você prepara o olho do paciente e o laser faz o trabalho. Então é uma cirurgia mais simples, mais rápida, tem uma fidedignidade absurda. Você fala assim, putz, antigamente ficava lá meio grauzinho, agora não fica nada. O cara sai da cirurgia já enxergando. Tempo de recuperação, é tudo muito diferente, graças a Deus, tudo muito mais simples. Teve que se estudar muito, teve muita gente trabalhando aí para melhorar, né? Sem dúvida. Catarata, por exemplo, eu vi um professor nosso operar catarata. Você abria uma lapa-penha no olho do paciente, tinha que abrir assim, fazer uma incisão entre o branco do olho e a córnea de mais ou menos 14, 15 milímetros, que para o oftalmologista 15 milímetros é uma avenida. É um absurdo de grande. E hoje a gente opera abrindo 1,9 milímetros, é uma incisão tunelizada, você não precisa fazer ponto nem nada, mas enfim, isso nós vamos chegar lá depois. E ele colocava dentro do olho uma ponta com nitrogênio líquido para congelar, ela encostava numa lente que é o cristalino, que é uma lente que fica opaca, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, e ele puxava. Esse cristalino, ele era retirado por avulsão. Às vezes vinha só o cristalino, às vezes junto com o cristalino vinha a retina, vinha um monte de coisa, sangrava, e aí você perdia o olho do paciente, o olho ia para atrofia. Nossa. Hoje você opera isso você para operar uma cirurgia assim, você levava 40 minutos, 45 minutos, anestesia geral, paciente depois da cirurgia tinha que ficar 5 dias em decúbito dorsal, ou seja, deitado de costa numa cama, não podia levantar nem para ir no banheiro. Olha isso. Aí hoje a gente opera com 1,9 milímetros, incisão tunelizada, coloca uma lente dobrável. Essa lente ela corrige o grau que você tem no óculos, se eventualmente você usar óculos, para você ganhar com a cirurgia da catarata uma cirurgia refrativa. Você opera uma coisa e ganha outra. E essa lente pode ser inclusive multifocal. Nós vamos discutir um pouquinho isso, não é essa panaceia, não, tem algumas coisas que a gente tem que conversar a respeito. Mas de qualquer forma, isso também está melhorando muito. Vai ter um ponto em que a gente vai operar a catarata, o paciente vai ficar livre de óculos para o resto da vida e sem precisar usar correção nenhuma e ficar feliz. E a gente opera hoje em 7 minutos. Tem mãos habilidosas aí operando até em tempo menor do que esse. Colírio anestésico, não é mais anestesia geral. Se bobear, o cidadão sai da cirurgia da catarata e volta para o trabalho. É como se o cara tivesse ido ali na esquina tomar um café e voltar para o trabalho. Mais ou menos isso. Então as coisas melhoraram muito, né? Tecnologicamente falando, tudo mudou. Eu pergunto, por que é que, vez por outra, a gente ouve dentro da imprensa leiga complicações de cirurgias de catarata? Infecção, de vez em quando você ouve assim, umas catástrofes, né? Olha, primeiro que notícia boa não vende. Isso. Segundo, que infelizmente existem, como em todas as áreas, profissionais e profissionais, né? Você tem aquele açougueiro que corta uma carne que é uma beleza e tem aquele cara que ele arranca os pedaços de carne lá, fica tudo mal cortado. Não estou querendo falar que médico é açougueiro, hein? Foi um exemplo ruim então, mas vamos lá. O problema é o seguinte, existem casos pontuais de cirurgias em mutirão em que o colega que eventualmente operou alguns pacientes não fez uma asepsia adequada,
não fez uma esterilização de material. Eu soube de casos assim de reuso de material, que o cidadão operou um paciente, o outro paciente entra na sala, não se troca de material. Nossa. Então, se isso é verdade ou não, são coisas que você escuta nos bastidores. Então, tem gente praticando uma medicina ruim? Com certeza. Tem gente fazendo um monte de falcatrua? Em todas as áreas. Você vai falar isso, né? Enfim. Tem cabeleireiros e cabeleireiros. Sorte que eu não preciso. Você precisa de cabeleireiro. Eu não. Tem uns cabeleireiros que você vai ficar pior o serviço do que melhor não ir. Os dois irmãos, um segura e outro corta. Pois é, então. Então toda área tem, mas assim, é muito raro. A gente sabe de um caso de um mutirão que foi feito aqui em São Paulo, em que, isso já há uns bons anos, talvez uns 10 anos atrás, que o colega teve uma série de infecções intraoculares. E assim, o problema do olho é que infecção intraocular, isso não mudou. Isto não mudou. Ou se mudou, mudou muito pouco da época que a gente aprendeu. O maior temor do oftalmologista é uma infecção intraocular, porque a infecção intraocular ela é extremamente difícil de você debelar. Por quê? Porque o olho ele é um tecido que tem uma vascularização limitada. E normalmente os agentes antibióticos que a gente usa para chegar aonde está a infecção, tem que ter via sanguínea. Né? Então, colírios e tal também melhoraram. Hoje a gente tem colírios que penetram melhor pela córnea, coisa e tal. Mas ainda assim, atingir certas áreas do olho, como o vítreo é uma gelatinazinha que parece uma clara de ovo que preenche o olho, para chegar no vítreo, o antibiótico entra mais devagar. Também melhoramos. Tem hoje alguns medicamentos que você coloca dentro do olho, e eles são de liberação lenta, e eles são reabsorvíveis. Então é um negócio que você põe e não precisa tirar mais nada, ele desaparece ali. Mas ainda assim, infecção intraocular é um grande problema para o oftalmologista. Se você faz uma cirurgia intraocular e você não faz uma asepsia, ou não tem um material bem esterilizado, ou você não tem uma sala bem preparada, você corre risco da infecção? Corre. E aí, você é cirurgião cardíaco. Infecção em qualquer lugar é ruim. É ruim. É ruim. Né? E se for uma infecção hospitalar, então, ainda mais complicado. A nossa sorte em oftalmologia é que, assim, a grande maioria dos oftalmologistas, até por influência da pandemia, mas antes disso já estava acontecendo, um movimento de saída do hospital. Porque para o hospital, por incrível que pareça, eu não consigo entender, porque eu não entendo nada da administração hospitalar, a cirurgia de oftalmologia, ela não é interessante para o hospital. O hospital ele gosta, pela perspectiva que eu tenho, de paciente internado, porque isso dá uma condição de retorno financeiro talvez maior. O cidadão vai lá fazer uma cirurgia de catarata, vira e vai embora, ele não internou, ele não usou quarto, ele não usou enfermagem, ele não usou medicamentos intra-hospitalares, ele não usou nada. Então, então, existe um movimento do oftalmologista de sair dos hospitais. E isso também melhorou a infecção. A gente não tem, por exemplo, é raríssimo você ter casos de infecção hospitalar por esses estafilococos, que eu já não sei mais nem qual é o que está acontecendo, porque isso aí é da tua praia, não da minha, porque a gente não vê mais, entendeu? Então as coisas melhoraram, está melhorando sempre. Agora, eu acho que a mídia sempre, só para dar a mídia pega aquilo que não funciona. A mídia não fala que 30 anos atrás a gente espetava o cristalino com uma ponta e arrancava e era de um negócio triste. E a visão... Aí você tinha que colocar um óculos no cara catral, não sei se o pessoal lembra do Bozó, do Chico Anísio. Pô, nós estamos falando de coisa aqui que, pelo amor de Deus, né? Chico Anísio já se foi. Mas a ideia é que aquele oclão que tinha antigamente, hoje você tem que procurar no Google, porque ninguém mais usa aquilo, porque hoje todo mundo põe a lente intraocular. A gente substitui o cristalino por uma lente. Mas tudo melhorou, tudo, mas a mídia não fala dessas coisas. Olha, houve um progresso, tá tudo muito mais fácil, olha, vai operar, né? Procura quem te atenda de uma maneira boa, mas vai operar porque está mais tranquilo, tá mais... Isso não vende. Vende notícia ruim, né? Tem 6 que ficaram cegos. Isso vai vender. E eu te pergunto, aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é a catarata? A catarata, ela é uma opacificação de uma lente que nós carregamos dentro do olho. Essa lente ela fica atrás da nossa íris. A íris é aquilo que dá a cor no olho. Tem um orifíciozinho pupilar.
A luz entra pela córnea, que é esse vidro de relógio que a gente tem na frente, passa por um espaço cheio de líquido, que a gente chama de humor aquoso, atravessa a pupila, que é aquele redondinho, passa pelo cristalino, que é uma lente que está logo atrás da íris, e aí sim vai percorrer o vítreo, que é aquele espaço grande que tem dentro do olho. Quando eu falo grande, é menos de 2 centímetros, tá? Mas tudo para nós é gigantesco. Então é aquele espaço do vítreo para poder bater lá no fundo do olho, na retina, e as nossas células, que são células da retina que captam a luz, transformam isso num sinal elétrico, isso vai lá para o sistema nervoso central, e aí a imagem é processada, e aí é um assunto que não interessa porque é muito complexo. Mas, enfim, o cristalino é uma parte desse conjunto óptico que está logo atrás do cristal da íris, e ela vai perdendo a transparência quando é uma catarata senil, pela idade, em geral a partir dos 60 anos, e conforme o cristalino vai ficando opaco, você vai conseguindo ter menos luz entrando no olho. E a sua visão vai caindo progressivamente. Como tudo no organismo, a gente tem uma reserva. O senhor que é cirurgião cardíaco vai me dizer que, por exemplo, o cidadão consegue sobreviver com um pedaço bem menor de pulmão, ele não precisa ter os dois, talvez eu não me lembro, mas era alguma coisa, 1/4 de pulmão, de um dos pulmões, você sobrevive. O olho ele vai também perdendo e você vai se adaptando. A partir do momento em que você perde aí 50% da capacidade visual, porque o cristalino já está ali impedindo de entrar 50% da luz, aí o paciente começa a ficar sintomático. Nessa hora, o próprio paciente entra no consultório falando, não dá mais, porque você vem acompanhando, e ele fala assim, não estou conseguindo dirigir direito, não estou conseguindo fazer minhas atividades diárias, não estou conseguindo fazer, estou inseguro e tal. Aí é hora de operar, né? Você retira esse cristalino, com uma cirurgia que é feita com uma sedaçãozinha, mais simples até do que a sedação que se usa, por exemplo, para endoscopia, e em ambiente controlado, com anestesista fazendo isso, e você vai pingar também colírio anestésico, e você vai fazer uma incisãozinha e vai remover esse cristalino. De que maneira? Você tem 2 tipos de coisa que você pode fazer. Você pode colocar um ultrassom em contato com o cristalino, porque o ultrassom ele faz o cristalino ficar... ele vai quebrando o cristalino, o ultrassom. É como se o cristalino fosse ficando liquefeito. E aí você aspira, essa mesma sonda que emite o ultrassom, ela tem um caminho de volta que ela aspira esse cristalino que está sendo quebrado, e você limpa então o cristalino. Essa sonda ela é uma sonda de 2 milímetros de diâmetro, ela entra, emite o ultrassom, você retira ali então o cristalino, faz a limpeza, e pelo espacinho que você tem ali, você tem um injetor da lente, que a lente ela vem toda enroladinha, você joga ela dentro do olho e ela ocupa o espaço que estava anteriormente tomado pela catarata. É um procedimento rápido, como eu falei, 7 minutos mais ou menos, em mão de gente habilidosa, 8 minutos. A recuperação é extremamente rápida, o pós-operatório é, na minha forma de ver, perto daquilo que a gente fazia 30 anos atrás, chega à beira do ridículo. A gente vai pedir para o paciente ficar 5 dias, na verdade, tem colegas que fazem de outra maneira, cada um tem o seu caminho, mas na grande maioria das vezes o que a gente pede são 5 dias de evitar pegar peso. Você pode andar, caminhar, trabalhar, fazer o que for. A gente não quer que o paciente faça o glorioso movimento de valsalva, aquele de fazer o esforço. Por quê? Para não ter risco de aumento da pressão do olho, deslocamento da lente e tal. Obviamente que se o cara praticar esporte de impacto, o cidadão joga basquete, joga de contato pessoal, faz luta, jiu-jitsu, a gente vai falar para o cara, espera mais um pouquinho, né? Fica sossegado aí 15 dias, um mês. Porque essa lente que ela entra dentro do olho, ela tem uma perninha que ela abre e ela se fixa dentro do olho. E essa alça que tem a lente, ela se fixando ali em 14, 15 dias, ela está tão fibrosadinha ali, que aí você pode derrubar o mundo que essa lente não vai sair da posição. Mas até aí, então a gente pede 5 dias sem pegar peso, para não correr risco. A gente pede para o paciente evitar praia, piscina e sauna também nesse período. Você vai dormir com um protetorzinho plástico para evitar coçar o olho dormindo, 5 noites.
e vai ter um colíriozinho para pingar. E, na verdade, vai variar de cirurgião para cirurgião. Tem gente que usa mais tempo, menos tempo, vai depender da evolução de cada paciente. Mas é um pós-operatório extremamente tranquilo. Eu falei para você, às vezes o paciente opera e vai trabalhar. E pergunta de leigo agora. Já aconteceu de você tentar pôr a lente, não ficar bom e ter que puxar ela? Podem acontecer algumas coisas. Algumas coisas que podem acontecer de maneira geral. Graças a Deus, cada vez mais raro, porque o cirurgião ele está muito mais habilitado a trabalhar com essas novas tecnologias. Tá. Só para fazer um parênteses, além do ultrassom, a gente pode fazer aquela quebra do cristalino com laser mesmo, propriamente dito. O laser vai lá e pessoalmente você prefere qual? A gente está mais acostumado com ultrassom, por alguns motivos. O ultrassom barateia a cirurgia, porque o laser é extremamente caro, o equipamento em si. E é aquela coisa, o resultado de ambas é muito parecido do ponto de vista, não dá para você falar uma técnica é melhor que a outra. Tá. Estatisticamente não dá para falar. Só que o custo para você operar com laser é 3 vezes, às vezes, mais caro do que fazer com ultrassom por causa do custo do equipamento. Né? Entendi. Mas, assim, o que pode acontecer é o seguinte, quando você faz a cirurgia da catarata, a catarata ela fica dentro do envelope. O que a gente faz na cirurgia é abrir a parte da frente do envelope, comer o cristalino, né, derreter, fazer ele desaparecer, e a gente usa o arcabouço, tem esse envelope, a parte posterior dele, a parte que fica para dentro do olho, a gente usa ele como base, como cama, para fixar a lente. A lente fica ali paradinha. Tem esse envelope ele é transparente, então a lente entra ali dentro desse envelope, e depois nós vamos conversar uma coisinha, porque esse envelope ele é importante nesses primeiros 14 dias. Tá. Depois disso ele não é mais importante. Por que eu falo isso? Já fazendo parênteses. Ele pode opacificar também com o tempo. Então você pode, depois da cirurgia, fazer um laserzinho aí sim, colocar o paciente numa maquininha que você põe o queixo lá, dá uns tirinhos nessa membrana e ela abre, e o paciente vai ficar com uma visão perfeita e essa membrana não tem mais importância nenhuma depois de 15 dias. Tá? Tá. Mas o risco é que essa membrana aqui, a parte posterior, na hora da cirurgia, ela pode se romper em algumas situações. E aí você não tem como colocar a lente que a gente chama in the bag, que é dentro do envelope, ali dentro da mala. Tá? Então o que a gente faz? Existem lentes que a gente carrega com a gente, inclusive, às vezes a pessoa fala assim, pô, mas a cirurgia de catarata é muito cara. Ela é muito cara porque é o seguinte, você leva a lente que você programou para colocar dentro do paciente, que você pode fazer uma programação de grau, como eu te falei, para deixar o cara sem grau, você pode colocar lente multifocal, são as lentes premium, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu tô falando pra caramba, né? Não, mas é bom, você está aqui para isso. Pelo amor de Deus, muito instrutivo. Mas a ideia é que você tem que ter lentes que você possa, no intraoperatório, trocar, porque existem lentes que são para ficar dentro do saco capsular, que é essa membrana que fica. Sim. E se você não tem essa membrana, você não pode falar para o paciente depois que acaba a cirurgia, olha, infelizmente, quer dizer, em alguns casos até acontece, mas é muito raro da gente não conseguir colocar uma lente. Mas a princípio você tem lentes que são para ficar presa num sulco ciliar, são regiões anatômicas do olho. Você tem lentes que você pode amarrar na esclera, que é a parte branca do olho. Então você tem que carregar com você, quando você vai fazer a cirurgia, não uma lente. Porque nós vamos entrar daqui a pouco numa situação de um negócio chamado preço, né, de lente, de material, e aí o cara fala assim, pô, esse médico aí é um absurdo que ele está me cobrando, mas esse está carregando um monte de coisa com você para a segurança do paciente. E assim, a lente que vai no seu olho direito, ela muito provavelmente não vai ser a mesma lente que vai no seu olho esquerdo, por exemplo. Quanto mais de um paciente para o outro. Então eu não posso lá falar assim, olha, tem 10 cirurgias de catarata, se uma lente de um paciente não servir, eu pego a do outro. Não, não é assim. A lente tem diâmetro, a lente tem grau, tem espessura, tem um monte de desenhos de lente. Então você tem um monte de coisa que você programou antes, que se você tem uma intercorrência intraoperatória, você tem que ter coisas para que sejam substitutas à altura daquela primeira lente que você planejou, claro, para situações em que tenha acontecido alguma intercorrência intraoperatória. Você é cirurgião cardíaco. Você vai falar para mim que toda cirurgia, você vai falar para mim que toda cirurgia cardíaca que você planeja, a hora que você abre, vai estar exatamente do jeito que você pensou que ia estar? Nunca está. Na verdade, nunca está. Nunca está. Tá? Nunca está. O olho, graças a Deus, a gente tem uma
uma previsibilidade bem maior, né? Para fazer a coisa por causa do que a gente faz de exames pré-operatórios, de cálculo de lente, etc. e tal. Mas tem várias coisas que podem acontecer. O que é mais comum na literatura não é problema intraoperatório. O que é mais comum na literatura é você ter problemas pós-operatórios e o risco maior é a infecção, como a gente conversou, que é o maior pesadelo do oftalmologista, uma infecção intraocular. Agora, podem acontecer hemorragias intraoculares durante a cirurgia? Hoje é muito mais raro. Mas teve uma época que a gente fazia uma abertura maior, às vezes a pressão do olho do paciente subia muito no intraoperatório, a gente podia ter um negócio chamado hemorragia expulsiva, começava a sangrar de dentro do olho para fora, era um pesadelo. Não, eu não gosto nem de falar, né? Mas isso a gente não vê mais hoje. Hoje é muito mais controlado. Então, grandes riscos não existem. Aliás, é muito raro acontecer até isso que eu falei, de romper uma cápsula. Muito raro hoje. Por quê? Cirurgiões que têm mais experiência têm um cuidado muito maior para que isso não aconteça, porque isso é normalmente o que poderia causar mais dificuldade intraoperatória, e aí a cirurgia de 7 minutos pode durar 20, 30 minutos. Pô, e para o oftalmologista ele fica triste quando a cirurgia dura 30 minutos. Quem gosta de ser... cirurgião cardíaco, quando fala assim, 30 minutos, ele não conseguiu nem fazer a asepsia do cara ainda. A gente, em 30 minutos, opera 3 cataratas. Né? Aproveitando tua experiência, Tomás, o que é ceratocone? Aí é uma outra história. Ceratocone é você tem, como eu falei agora há pouco, na frente do olho você tem uma lente que se chama córnea, e todo mundo já ouviu falar em transplante de córnea. Aliás, vou fazer um apelo aproveitando. Vamos lá. Se você aí não for doador de córnea, você está deixando de dar visão para muita gente que precisa. E eu vou explicar por quê. A córnea é um tecido muito fácil de você transplantar para qualquer pessoa, porque a córnea não tem vascularização. Então a córnea não entra naquelas coisas, já vai rejeitar o órgão porque o sangue não é compatível, porque todos aqueles outros marcadores não são compatíveis. A córnea ela é dificilmente rejeitada. Pode acontecer da córnea falhar ou da córnea ser rejeitada? Pode, mas é muito raro. E tem muita gente que não enxerga e que poderia enxergar se nós, pobres mortais, doarmos as nossas córneas. O ceratocone é um caso que às vezes precisa de uma córnea, porque tem uma hora que talvez o ceratocone tenha que ser tratado cirurgicamente. Então vamos explicar. Essa lente que nós temos na frente do olho, ela tem que ser esférica ou praticamente esférica, redondinha, como se fosse uma bola de futebol cortada no meio, tá? O ceratocone é uma patologia que tem uma determinação genética, mas que hoje em dia isso também está mudando um pouquinho, porque é mais comum hoje a gente ver ceratocone, por exemplo, do que na época que a gente começou a trabalhar há 30 anos atrás com oftalmologia, e eu vou tentar explicar já já os motivos. Mas assim, o ceratocone faz com que a córnea vire um cone, vire um bico, ela faz um bico. E a luz que entra para dentro do olho, passando pela córnea, se a córnea é esférica, essa luz ela não sofre nenhum grande desvio. Mas se você tem um ceratocone, essa luz ela é como se fosse espalhada para dentro do olho. Eu estou falando isso de um jeito bem, os colegas oftalmologistas que me perdoem. É como um prisma ali, uma ponta. É como se você tivesse num carro com o vidro, hoje está chovendo em São Paulo, como se tivesse com o vidro molhado e o cara da frente lá, quando ele aperta o freio, explode a luz do farol, fica aquela luz meio, sabe, dá uns raiozinhos assim. Então, cria-se um astigmatismo que até certo ponto a gente consegue corrigir com óculos, até certo ponto a gente consegue corrigir com lente de contato, não com essa lente de contato convencional gelatinosa tal. É uma lente que ela é específica para tratamento de ceratocônica, ela pode ser siliconada, fluorcarbonada, hoje já tem lentes esclerais, quer dizer, são lentes específicas para isso, que infelizmente a adaptação com essas lentes ela não é tão fácil quanto a adaptação com essas lentes que a gente vê todo mundo usando lente de contato descartável, etc. e tal. Então o cara vai ter que fazer um teste de lente para ver se se adapta e tal. Mas se o óculos não corrige, se a lente não corrige, você pode fazer uma cirurgia de córnea colocando um anel na córnea, porque esse anel ele expande a córnea e faz ela ficar mais arredondada.
Tá. Mas às vezes você tem que fazer o transplante, porque chega no momento em que a córnea, inclusive, descompensa. Ela fica tão bicuda, que a ponta da córnea não consegue mais compensar a situação e ela começa a ficar opaca. Então, você, além de ter um astigmatismo brutal, você tem uma opacidade na tua frente. Você fica... Não tem a sua como. visão vai para o brejo. E aí você pode fazer o transplante. E o transplante precisa de córnea, gente. Doem suas córneas. Nós não vamos levar nada desse mundo, nem dinheiro e nem as córneas. Então, por favor, Doe as doe córneas. as córneas. Tá? Doe as córneas. Isso é importante. Então, o ceratocone é quando ele forma literalmente um bico cone. na córnea. Sabe esses cones que você vê na rua aí? Isso tem um componente genético? Tem componente genético. Mas a gente tem visto que os esfregadores crônicos de olho, eles costumam... A córnea, ela vai sofrendo um processo de endurecimento conforme a gente vai ficando mais velho. Quando a gente é jovenzinho, a córnea ela é bem maciazinha. Quando você é mais jovem como nós assim, ela já vai ficar... Jovem há mais tempo. Ela vai ficando mais durinha, tá? Então, a chance de você esfregar a córnea e ela criar uma deformidade, ela é muito grande quando você é jovem. E os quadros alérgicos, eles foram piorando. Entendi. Com a modernidade. Porque a gente tem hoje mais apartamentos, mais carpete, mais animais domésticos, mais produto químico, mais um monte de coisa que está no ambiente que às vezes você começa a ter coceira no olho. O cidadão que tem alergia, rinite, conjuntivite alérgica, ele é um cara que ele tem que tomar muito cuidado com o olho. E aí eu vou ensinar uma dica já, não perca ainda daqui a 5 minutos. Eu fazer que nem aquele cara do programa lá que ele fala, pera, né? Vamos por comerciais. Então a ideia é que o esfregador crônico, ele vai fazendo a córnea sofrer a deformidade. Tá. Então a gente pede para o paciente não esfregar. Então o cara que esfrega o olho, ele cabe bem naquela historinha que a gente fala, comer e coçar é só começar. O cidadão começa a comer, ele continua comendo. Ele começa a coçar, ele vai continuar coçando. Então o grande segredo, já passou 5 minutos daquela hora que nós falamos que eu ia falar um negócio, daí 5 minutos? Exatamente. Já passou. O grande segredo é o seguinte, quando você tiver com muita coceira no olho, ao invés de você esfregar, principalmente se você é um adolescente, principalmente se você é mais novo até, então quem está ouvindo que é mais velho, fale para o filho, para o sobrinho, para quem quiser, não esfrega o olho. Tem uma parte gordinha da mão aqui, ó. Eu estou de óculos, eu vou tirar. Você pega e segura o olho com essa parte gordinha. Você pode segurar o tempo que você quiser. Porque o que acontece? Parece milagre, mas quando você segura o olho, a coceira para. Só que você não esfregou, então você não liberou mais mediador. Então não esfrega o olho, não. Dá uma seguradinha, tá? Apesar de que a gente tem hoje colírios muito mais modernos para evitar conjuntivite alérgica, né? Então não esfregue o olho se você tiver menos do que 20 anos. Se você tiver mais do que 20 anos, também não esfregue o olho. Mas de qualquer maneira, quem é adolescente tem que tomar cuidado, tá? Essa que é a ideia. Perguntar agora para você o que é córnea gutata, o que é isso? Tá. A córnea, ela é uma lente transparente. E por que ela é transparente? Porque ela tem um mecanismo na parte de dentro dela para tirar água do tecido. Porque existe uma tendência, lembra que eu falei que a luz entra pela córnea, passa numa câmera que está cheia de água ali, que chama muracoso, até passar pela pupila, até passar pela íris. Esse líquido que banha a córnea por dentro, ele além de nutrir a córnea, ele tem imunidade, tem outras coisas que tem ali, mas esse líquido, ele está louco para penetrar dentro da córnea. Se você tem água dentro da córnea, a córnea é um tecido que, apesar dele ser molhado por fora e por dentro, a estrutura da córnea tem que ser seca para que ela seja transparente. Quando esse mecanismo, existe um mecanismo, uma bomba, que fica tirando água da córnea pelo lado interno. Porque a córnea não pode ter água. Então você tem células ali que chama endotélio, tem umas células que fica puxando essa água para a córnea se manter transparente. Com o tempo, com doenças inflamatórias, mas principalmente com a idade, esse mecanismo que começa a tirar água da córnea começa a falhar. E a córnea pode sofrer um processo degenerativo, ela começa a ficar, ela perde a transparência. Encharca a córnea. Ela vai ficando cheia de manchinhas, e essas manchinhas impedem a entrada da luz. E aí a córnea se degenera, e a gente chama isso de córnea gutata. Tem uma série de quadros degenerativos, tem degenerações
que vão fazer você ir para o transplante de córnea, porque ela ficou tão ruim que você não consegue mais tirar a água, ela falhou completamente. Tem casos em que você tem medicamentos que conseguem tirar a água da córnea, até pelo lado de fora, você pinga, em vez de puxar pelo lado de dentro, ela puxa pelo lado de fora, tá? Que são medicamentos que têm moléculas que sugam a água, tá? Então, a córnea gutata, normalmente, você vai encontrar mais em pacientes mais idosos. Existe um negócio chamado bolhosa. A córnea vira uma bolha, ela vai ficando cheia de bolinha de água, que normalmente está associada a cirurgias intraoculares em que o cara machucou o endotélio, não trabalhou direito ali na câmara anterior e acabou encostando no endotélio, ou acabou rompendo o endotélio, arrancando uma parte dele. Então, a córnea começa a sofrer. Mas, basicamente, a córnea gutata, ela fica sem transparência. Ela vai perdendo a transparência e a visão vai para o brejo. Tá. No transplante de córnea, Tomás, o que você faz? Você pega a córnea toda, você pega um pedaço? Não. Como é que é feito o transplante? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de saber o detalhe do transplante da córnea. É uma coisa que às vezes vai chocar um pouquinho a princípio, mas se você entender o objetivo do transplante, que é devolver a visão para uma pessoa que não está enxergando, eu acho assim, é uma coisa muito nobre. É a mesma coisa que você, como cirurgião cardíaco, pegar um coração de alguém que faleceu, não vai ser usado para mais nada, e você consegue tirar a tempo e colocar num cara que está para morrer e você consegue dar uma sobrevida para esse cidadão, né? Então, eu acho assim, é muito bacana, é de uma... Putz, né? Mas o que a gente faz? O transplante de córnea, você pega um pedaço da córnea junto com a esclera é o branco do olho, mas no ato da cirurgia, a gente tira um pedaço normalmente circular da córnea, só da área transparente, e vai tirar da córnea receptora ali um pedaço exatamente igual. Então você tira uma tampinha daqui, tira uma tampinha de lá, e você pega essa tampinha que está boa e coloca no lugar. Tirou aquela que está ruim, você coloca, e você fixa isso com pontos que podem ou não ser retirados depois da cirurgia para controle de correção de astigmatismo, corrigir o grau do paciente, né? A córnea, obviamente, ela precisa ter uma certa qualidade. Existem algumas restrições, como, por exemplo, não sei como está agora, mas antigamente a gente tinha que tomar cuidado. O paciente, apesar da córnea não ser um tecido vascularizado, se o paciente fosse HIV positivo, tinha umas coisas assim que você não transplantava, não usava a córnea doadora, né? Mas hoje mudou muito isso aí também, não é a minha praia mais, mas sim, hoje é muito mais fácil você pegar uma córnea de qualquer pessoa e transplantar para outra, não tem muita restrição. Quanto tempo dura uma córnea? Você retirou do doador? Também doador? melhorou. A gente foi fundador junto com o Dr. Sidney Júlio e o Paulo Chore e tal, e a Samira, inclusive, a gente fundou em Ribeirão Preto o Banco de Olhos 30 e tantos anos atrás, e naquela época a gente ia fazer a captação da córnea e existia um líquido nutriente. Primeiro que o paciente não podia estar em óbito há mais de 6 horas. Segundo que você tinha um líquido nutriente que permitia a córnea sobreviver, vamos dizer assim, viabilizar a córnea por alguma coisa em torno de mais 6 horas, né? Hoje já existem soluções e condições de temperatura, etc. e tal, que faz a córnea durar mais tempo. Eu não sei exatamente em que pé que está isso não, mas dura muito mais do que durava naquela época, né? Então não é uma coisa que você tem que sair correndo como o coração, por exemplo, que é uma coisa que tem que ser muito rápida, né? Isso também evoluiu. Evoluiu também, né? Evoluiu muito. Hoje você consegue tirar um coração em Manaus e transplantar em São Paulo. Mas a córnea eu acho que assim, tem soluções hoje para dias, para você manter ela 2, 3 dias. Naquela época eram 6 horas. Então as coisas estão melhorando, né? Graças a Deus está facilitando a vida da gente. Então a gente faz o transplante desse jeito. É um negócio assim, a recuperação às vezes, na grande maioria das vezes, é muito boa. O paciente se sente grato, como provavelmente no transplante cardíaco, mais ainda até, porque o cara está vivo, porque, né, você pode estar cego de um olho, no coração você não tem 2, né? Então, se o cara está vivo por causa de um transplante, eu imagino a gratidão que ele tem por aquele ser que faleceu e que deixou esse legado, né? Então, agora, eu pergunto para você, quanto tempo dura um transplante de córnea? Boa pergunta. Às vezes,
Eu tenho casos de pacientes que a gente segue no consultório que foram transplantados há mais de 40 anos atrás e a córnea é viável. Esse paciente ele foi transplantado, teve catarata, ele foi operado da catarata e tá lá. Em cima da córnea transplantada. Aquela córnea tá lá, bacana, funcionando normalmente, entendeu? Agora eu vou com a pimenta no nosso papo aqui. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos para o calcanhar de Aquiles. E retina? Como é que está a situação da retina? Olha, eu não faço retina. A gente sabe o que acontece porque os colegas em congressos e coisa e tal falam pra gente que melhorou. Retina acaba sendo um ramo que quem mexe com isso tem que fazer só isso. Veja só, a retina ela é um tecido derivado do sistema nervoso central. Então você tem um pedacinho do sistema nervoso central dentro do olho. Inclusive, a gente usa o fundo de olho para ver como está uma série de situações, tanto no sistema nervoso central quanto sistêmicas, porque através dos vasos sanguíneos e coisa e tal, a gente vê paciente é diabético, hipertenso, coisa e tal, tudo isso a gente avalia lá, né? A gente consegue fazer deixar o cardiologista, o endocrinologista ciente se aquele paciente está tendo um bom controle ou não. Mas assim, a retina propriamente dita, ela é um tecido extremamente delicado, e que qualquer coisa que esteja fora ali do funcionamento normal tem uma chance enorme de danificar a retina. Então, basicamente, uma retina ela não aguenta muito uma má perfusão sanguínea, não aguenta nada, não estou falando não aguenta muito para ser romântica, ela não aguenta má perfusão no sistema nervoso central, você para de ter circulação lá, o cérebro, as células os neurônios vão para o brejo. E a retina nada mais é do que um conjunto de neurônios que estão ali, que são especializados na captura da luz, transformar isso em sinal elétrico para ir para o cérebro. Mas o que acontece é que danos na retina são muito difíceis de você fazer um tratamento que traga essa retina para uma situação de normalidade, dela falar assim, olha, eu estava ruim, e de repente eu fiz um tratamento e eu voltei para aquilo que é normal. Você consegue remediar, trazer a retina para um nível de funcionamento razoável, até isso a gente consegue, mas vou falar assim, por exemplo, você tem situações de obstrução de vasos da retina, o cara tem lá um entupimentozinho de um vaso, para de ter fluxo sanguíneo numa região da retina. Os neurônios que estão ali, eles vão morrer rapidinho. Então, você consegue, com tratamento, viabilizar, melhorar um pouquinho, mas o cara jamais vai ter uma visão maravilhosa. Então, a retina é um tecido que, eu vou dizer para você o seguinte, eu sou um cara que eu gosto de ter bom resultado. E eu não vou ser leviano de falar uma bobagem aqui, do que quem faz retina gosta de dar o diagnóstico, mas ele não consegue fazer muita coisa pelo paciente. Não é verdade assim, não é absolutamente verdade. Mas o prognóstico de patologias de retina são prognósticos limitados depois do tratamento. Não é como catarata ou cirurgia refrativa. O cara não está enxergando, você faz uma cirurgia refrativa, o cara, está feliz, está sem óculos, está enxergando tudo. Nós poderíamos dizer que o especialista de retina é o neurologista do olho. Mais ou menos por aí. Ele dá um diagnóstico preciso, ele até tenta fazer um tratamento, porque a gente tem várias coisas que a gente pode fazer em retina hoje, além de laser, colocação de medicamentos intraoculares, cirurgias assim que tiram membranas que estão em cima da retina. Olha, tem gente que opera isso, que é uma coisa, você vê o cara operando, você fala, nossa, o cara tem uma mão de fada, porque tem que ser uma coisa muito delicado e tal. Tá. Mas o prognóstico visual, ele melhora um pouquinho, mas o cara não vai ficar feliz por causa do problema. A melhor coisa em retina é você prevenir para não ter problema. A melhor coisa. Então, se você é diabético, se você é hipertenso, pelo amor de Deus, cuida. Primeiro que é o seguinte, por exemplo, a retinopatia diabética. Vou dar um exemplo que é bem... Nós temos diabético para todo lado aí, né? A retina, como qualquer tecido do organismo, aguenta o diabetes um certo tempo. Quando você é diabético e tem sua glicemia alterada, o açúcar vai debilitando os vasos sanguíneos, né? Aquela história da agressão. E isso aí vai causando um processo inflamatório crônico, e você vai tendo uma reserva, você vai indo, não está sentindo nada e tal. A partir do momento que começa a dar problema o diabetes,
mesmo que você seja um anjo controlando a sua glicemia, você já tem um dano que veio acontecendo, Ao longo e do esse tempo. negócio às vezes começa a andar mesmo que você controle muito bem o diabetes daquele ponto em diante. Então não é bom deixar o diabetes ir para frente, você tem que parar com ele antes. Sim. Na retina, o que a gente vê na experiência prática é o seguinte: o cidadão é diabético, 5 anos descontrolado, só fez besteira. E o pior do diabetes é que quando a glicemia está alta, ali nos 300, 400, às vezes o cara nem sente muita coisa, né? Então o cara vai abusando. E o olho vai aguentando. Só que o dia que o olho fala assim, tem um momento em que o olho fala assim para você. Isso funciona inclusive para quem usa lente de contato também. O cidadão abusa da lente, não limpa direito e tal. O olho, cara, apesar de ser muito delicado, ele aguenta muita pancada. Só que a partir do momento que ele fala assim, ó, não dá mais, Não dá mesmo. é divórcio litigioso. Você não consegue mais usar lente, o olho fica vermelho só de você olhar para a lente de contato. E a retina, quando ela começa a dar problema por causa do diabetes, ela começa a dar problema e aquilo é progressivo, mesmo que você controle o diabetes a partir dali. Então o cara faz laser, faz cirurgia, injeta medicação dentro do olho e assim muito pouca gente tem uma resposta favorável. Entendi. Então retina é uma coisa que tem que ser para poucos e bons e o cara tem que ter assim... E eu não gosto de dar má notícia, sabe? Eu gosto de chegar pro cara e falar, você está com catarata? Beleza, você vai operar amanhã? Putz, você vai ficar feliz pra caramba. E o retinólogo é um cara que ele tem que estar reservado. Ele fala assim, olha, nós vamos tentar, tenha fé, vamos devagar, a coisa vai indo, não sei o quê, bababá. Então, Gerenciamento de danos, né? eu não consigo ser feliz com isso aí, entendeu? Vamos para um outro ponto legal aqui, Vamos lá. que também é uma tradição da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é a questão do estrabismo. Nós temos uma colega, Fernanda Krieger, que trabalha com estrabismo. O mestre querida, Harley Bicas. Harley Bicas. Então, é vamos conversar sobre estrabismo. O que é o estrabismo? Bom, o estrabismo é uma patologia oftalmológica onde existe um descontrole do posicionamento do olho, um relativamente ao outro. Por exemplo, quando você está olhando para alguma coisa, os dois olhos estão indo para o mesmo ponto. Se você, por algum motivo, não tem a mesma fixação, vamos tentar ser simples aqui. Suponha que você tem um olho que tem grau, bastante grau, e o outro olho tem pouco grau. No desenvolvimento da visão, que acontece desde o dia que você nasce até mais ou menos os 7 anos de vida, a gente não nasce enxergando como a gente enxerga agora. A gente nasce vendo luzes, vultos, sombras, e aí vai havendo um desenvolvimento da visão. Esse desenvolvimento, esse amadurecimento dessa conexão retina-cérebro, ela vai acontecendo paulatinamente entre o dia que você nasce até os 7 anos de vida, né? E aí o que acontece é que se você tem um olho, por exemplo, que não funciona muito bem e o outro é melhor, o cérebro, cara, apesar dele ter uma capacidade maravilhosa, é um negócio super preguiçoso. Se você tem um olho que é melhor que o outro, ele começa a dar atenção para desenvolver essas vias de comunicação com o cérebro desse olho que é melhor, e ele vai deixando aquele olho que está atrapalhando meio de lado. Por quê? Porque se chega uma imagem diferente desse olho, que é pior, para esse olho que é melhor lá no sistema nervoso central, é muito difícil de haver um processamento dessa imagem, principalmente numa criança que está aprendendo a enxergar. Então, um mecanismo de defesa do cérebro é suprimir essa imagem. Essa imagem aqui está ruim? Apaga. E esse apagar da imagem vai fazer com que aquelas vias ópticas que levam e trazem informação para o olho, elas se atrofiem. Se você não cuidar disso na idade mais tenra, perceber essa dificuldade logo de cara, tem muita gente que só descobre que tem a visão de um olho ruim, por exemplo, quando entra na escola. 7 anos de idade, ou porque a escola lá faz um testezinho, tampa um olho, tampa o outro tal, e percebe alguma coisa, ou porque a criança começa a não ter rendimento e coisa e tal. Mas na maioria das vezes, quando um olho não funciona bem e o outro funciona bem, o olho que não funciona bem, ele não está se conectando no mesmo ponto, então o olho começa a se perder, ou ele vai para fora, ou ele vai para dentro. Tem patologias que fazem o olho desviar para cima, para baixo, enfim. Mas o grosso da história do estrabismo clássico é um olho funciona bem, o outro não. Esse olho que está ruim, ele começa a ficar bobo, ele perde o posicionamento. Então o olho entorta. O estrabismo nada mais é do que a parte da oftalmologia que cuida de tratar desse olho que está ruim para que ele ou desentorte
com uso de óculos, com exercícios ortóticos, que a pessoa fica fazendo uma série de coisas, tal, ou até com cirurgia para posicionar o olho. Mas, primeiramente, você tem que recuperar a visão do olho. Se você pega um olho que ele não está enxergando bem e posiciona junto com outro em cirurgia, a chance dele desviar de novo é enorme. Então, qual o conselho que a gente sempre dá? Toda criança ao nascer precisa fazer um exame oftalmológico. Agora, recentemente, nós tivemos o caso do Thiago Leifert, que a menina, a filha dele, foi descoberta um retinoblastoma, e foi uma descoberta ao acaso, por causa de uma fotografia que viu um reflexo branco, então aquele negócio do teste do olhinho e tal. Então, a criança nasceu, tem que fazer uma avaliação. Com 3 anos de idade, se a criança não apresentou nada, outra. Com 5 anos, outra. E com 7 anos, outra. Se a criança tem algum problema, aí nós vamos seguindo mais a miúde ali, às vezes é de 3 em 3 meses, enfim, vai depender de cada caso. Mas se você percebe que a criança tem uma dificuldade visual de um olho em relação ao outro, quando ela é pequenininha, você consegue colocar correção ótica, óculos, tampar o olho bom algumas horas por dia, por exemplo, para forçar o olho ruim a funcionar, para que essas vias óticas não se percam, e você primeiro recupera a visão do olho, e quando os 2 olhos estão trabalhando mais ou menos da mesma forma, aí você opera o estrabismo, por exemplo, posiciona e esse cara não vai mais ter problema, ou vai ter muito pouco problema de estrabismo, que não vai ser nem perceptível para ninguém, né? Mas o estrabismo é uma coisa que tem que ser tratada de pequenininho. Às vezes tinha, na nossa época lá de faculdade, tinha gente que chegava e falava assim, eu não trouxe ele antes, porque era tão bonitinho, ele colhia estrábico, eu esperei ele crescer um pouquinho mais. Eu escutei isso algumas vezes. Meu Deus, não pode esperar, sai correndo, cara. Não é bonitinho aonde, né? Não pode, não dá, mas ele ficava bonitinho, né? Assim. Ainda teve uma época que tinha uma moça que era uma artista acho que da TV Manchete, que estava passando lá, Sim, Pantanal, isso. que tinha a Juma Marruá lá, que era a tal da Cristina alguma coisa, ou Cristiana alguma coisa, e o olhinho dela tinha uma coisinha assim, eu escutei isso algumas vezes, que as meninas eram bonitinhas porque elas tinham um olhinho parecido com a moça lá, com a Juma Marruá. Eu falei, meu Deus do céu, para com isso. Que loucura, né? Então, estrabismo tem que correr. E vamos conversar um pouquinho agora sobre lente de contato. Boa. O que você, como oftalmologista, é algo bom, os cuidados que a gente precisa ter, e agora com a cirurgia refrativa, tem espaço para lente de contato? Tem espaço para lente de contato. Lente de contato é um negócio que você pode usar. Ela fica sobre a córnea quando você quer corrigir o grau de alguma coisa que você tem no olho. Se é míope, hipermétrope, astigmata, hoje tem lentes para corrigir tudo. Mas a ideia é que isso tem que ficar bem claro o seguinte, lente de contato, se você quer usar, é mais ou menos como comprar sapato. Você passa na loja, não estou falando desses caras que vendem na internet, não, estou falando da época antiga. Mas a ideia é a seguinte, você passa numa loja de sapato, você olha lá um sapato e fala, putz, era isso que eu queria. Normalmente você não compra sem pôr no pé. Porque às vezes o que você põe no pé ou não fica legal, esteticamente, não está tão bonito quanto eu pensei que ia ficar, ou ele não fica bem no pé, machuca um pouco, não está legal. Não é o tamanho adequado. Tal. Então, lente de contato, você tem que primeiramente fazer um teste para ver se você se adapta. Se você se adaptar à lente, beleza, vai usar. E aí, assim, se você usar a lente de acordo com aquilo que o fabricante fala que tem que ser feito, em termos de limpeza, manutenção, troca, se você seguir o que tem que ser feito direitinho, pouquíssima chance de você ter problema. Se você usar lente de maneira errada, eu já vi paciente usando lente de maneira errada e indo para transplante de córnea. Meu Deus. Eu já vi. Por quê? Porque o cara não trocava a lente no tempo certo, a lente contaminada, ficava dentro do olho, uma conjuntivite, uma ceratite, uma úlcera de córnea, uma mancha na córnea, e aí essa córnea não se recupera. Transplante. E não é legal, né? Então, usando corretamente, agora, claro que tem espaço, porque assim, você não pode operar o paciente de miopia, por exemplo, sem ele estar com grau estável. E o grau estável, isso também é uma outra coisa que mudou muito com o advento de tela. Antigamente a gente podia quase que jurar que uma moça com 18 anos, com 19 anos, estaria com um grau estável. Sim. Era aquela pessoa que vinha com miopia, ela vai crescendo na época da puberdade e tal. E aí, quando você chega aos 18 anos, as meninas estabilizavam, os homens estabilizavam ali com 21, beleza. Porque você só deve operar, o ideal é operar quando você já está com grau estável. Porque se você opera sem estar com grau estável, você corre o risco da miopia continuar progredindo. Então, suponha que você tinha que ter 5 graus de miopia quando você estiver maduro. E você está com 4. Só que você operou antes da estabilidade. Esse 1 grau vai aparecer.
Sim. Tá? Então a gente tem que esperar estabilizar. A lente de contato tem um lugar muito bacana nesse ponto. Espera estabilizar, vai usando lente. Eu odeio óculos. Então vai usando lente de maneira adequada até estabilizar. Estabilizou, opera. Né? Tem casos de miopia, de astigmatismo e hipermetropia que não são operáveis. Você, quando vai operar da miopia, você põe o paciente em alguns equipamentos, esse equipamento vai ver se ele tem medidas de curvatura de córnea, de espessura de córnea, de diâmetro de córnea, tem uma série de coisas que a gente faz, retina apropriada e tal, para você poder operar. Se esse cara está dentro de um normograma bonitinho, você vai lá, opera, ele vai ficar feliz. Se você opera um cara que não está nesse normograma, você corre risco até de causar um problema maior. O grau dele, que era, por exemplo, uma miopia, pode virar um ceratocone. A córnea pode ficar fragilizada, ela forma um bico. Tá. Então você vê onde é que você está indo, né? Então a lente tem lugar, sim. Tem lugar, e eu acho que vai ter lugar por muitos anos, mas tem que usar da maneira adequada. Ó, adaptação de lente de contato tem que ser feita com o oftalmologista, tá? Adaptação de lente de contato tem que ser feita com gente competente, e você que usa lente de contato precisa ter cuidado. Lente de contato é um negócio que está dentro, em contato com a tua córnea, dentro do seu olho. Já que eu estava falando em sapato, lente de contato não é sapato, que você chega em casa, joga em qualquer canto e se dane. O sapato né? Porque o sapato você troca. Olho, se você danificar o olho, já é outra conversa, né? Então, lente de contato tem lugar, pode usar, mas faça um uso direito, fale com o seu oftalmologista, pelo amor de Deus. Agora eu quero que o nosso público conheça um pouco o Tomás. Eu conheço, somos grandes amigos, você é um amigo querido, extremamente competente. Por que oftalmologia? Em que momento você optou? Rapaz, essa pergunta é boa. Em que momento você chegou e falou, olha, vamos lá na faculdade e tal, você fala assim, olha, eu quero fazer oftalmologia. E por quê? Não, a história é simples, assim. Eu, quando entrei na faculdade, e gostava muito de criança. Eu achava uma coisa delicada, criança é uma coisa fofa, eu gostava de criança, né? Até eu tenho um filho fazendo faculdade de medicina, quando eu falo isso para ele, você ficou louco, né? Porque criança é um baita de um trabalho. Mas, enfim, eu gostava da coisa delicada. Inclusive, fiz monitoria com Martinez em neonatologia, que era fortíssimo lá. Fortíssimo em Ribeirão Preto. E eu adorava manipular aquela situação, para mim era interessante. Só que quando eu entrei no 6º ano da faculdade, me perdoem os pediatras, eu falei assim, puxa, a criança é maravilhosa. O problema não é a criança, o problema é quem está em volta dela. Porque a família, às vezes, atrapalha muito. Eu comecei a me desgostar do que acontecia em volta da criança. Uhum. Mas, ainda assim, eu queria fazer alguma coisa que era delicada. Então, eu fiquei pensando, otorrino, me desculpe os otorrinos. Pô, mas otorrino é secreção para todo lado, eu não quero muita secreção, não, eu quero uma coisa mais limpa. Fiquei pensando em cirurgia de mão, até meu filho quer fazer ortopedia para fazer cirurgia de mão, coincidentemente. Nunca influenciei ele em nada, mas, enfim. E aí, rapaz, quando eu chego no 6º ano, aquela confusão nos ambulatórios de pediatria, aquela coisa, não vai dar, eu não vou dar conta disso aqui. O que eu posso fazer que seja delicado? E eu gostava de manipular, então, alguma coisa cirúrgica que seja delicada. Então, eu pensei em cirurgia de mão, mas falei, puxa, eu tenho que passar em ortopedia. Ortopedia é um negócio meio pesado, não é para mim, coisa. E aí eu comecei a frequentar ali o ambulatório de oftalmologia, e eu gostei, né? E teve um cara no ambulatório de oftalmologia que chamava-se Vander Pingo. Nossa, grande amigo. Grande amigo, já faleceu. Colega nosso, muito querido, meu Deus. Cara fantástico. Um dia eu estava no ambulatório, ele grandão, ele era um cara grandão, né? Grande, mais alto alto, do que a gente, é alto, mas ele era um putz. Jogava salão muito bem, inclusive. Puta cara, gente boa. Ele chegou para mim assim e falou assim, pode fazer porque você vai ser meu R1, eu vou te dar toda a cobertura. Pô, aí eu falei, pô, esse cara foi legal pra caramba comigo. Aí eu comecei a gostar mais, frequentei com ele o ambulatório ali algumas vezes. Ele trabalhando e eu como doutorando ali num horário vago, eu corria lá no ambulatório e acabei gostando. Eu falei, vou para esse lugar aqui. Aí depois os docentes foram sempre muito gentis, muito bacanas. Você vai se apaixonando pela área e acabei ficando na oftalmologia. Quem é teu ídolo dentro da oftalmologia? Todos nós que seguimos carreira cirúrgica sempre tem aquele que você fala assim, eu queria operar ou queria ser igual a esse cara aqui. Quem é? O cara para operar a cirurgia de catarata é um cidadão da Escola Paulista de Medicina que
se chama Lincoln Lemes Freitas. Lincoln Lemes Freitas. É. Deu nome no boi, hein? Ó. Olha, esse cara, ele é o melhor cirurgião de catarata que eu tive a oportunidade de conhecer. Tá. Pensa numa pessoa zen. Tá caindo um meteoro dentro do centro cirúrgico e ele tá lá operando. Cara, o olho do cidadão virou do avesso. E o pior de tudo, conversando, brincando. Tal. Tem situações que você olha assim e fala assim, é que assim, ele é tão hábil hoje, tão hábil, que dificilmente acontecem tragédias. Mas, por exemplo, toda tragédia oftalmológica que acontece, de muitos colegas aqui em São Paulo que tem algum problema, infelizmente de vez em quando acontece, quem resolve os problemas dessas encrencas todas aí, boa parte delas é o Lincoln. Ele é um cara extremamente competente. Então, esse cara, para mim, é um landmark. Ele é. Tá. Ele é. E humilde, hein? Simples. Porque, o gênio é geralmente humilde. Infelizmente, a gente tem muita gente que é muito pouca coisa, mas que tem um ego muito inflado. Em todas as áreas, em todas as profissões. Sim, isso é uma realidade. Mas eu acho assim, ó, nós somos seres humanos mortais, nós somos seres humanos falíveis. Sim. Ninguém é perfeito, a não ser Jesus Cristo, porque eu acredito, porque eu não acredito em paciência, né? Mas, não me leve a mal por isso, mas é minha opinião particular. Mas a ideia é que eu acho que a gente tem que ter humildade de, se você é bom, você vai ser reconhecido como sendo bom pelos seus parceiros, pelos seus pacientes, por todo mundo. Você não precisa ser arrogante, né? Sim. Infelizmente tem muita gente que se eu for entrar por aí, eu gosto de falar muito, sou meio calabrês, entendeu? Não vou nem falar muito, mas tem muita gente, isso aí em toda a área, né? Sim. Agora, tem muita gente que aparece aí que não é nada do que, só é fachada e lá dentro não é nada daquilo. Tem bastante. Me fala uma coisa, Tomás. Você disse que a oftalmologia brasileira é muito boa. No mundo, qual é a melhor oftalmologia? Olha, sem falsa modéstia, eu acho que a gente hoje é a melhor oftalmologia do mundo. Tem alguns grandes centros tradicionais na Espanha, tem na Colômbia, nos Estados Unidos, mas eu acho que a nossa oftalmologia e o nosso formato de medicina, ele propicia um atendimento oftalmológico de grande qualidade em lugares muito inóspitos. Existem serviços móveis de oftalmologia que acontecem em algumas épocas, não sei se todo ano, mas com uma frequência grande, em navios que você pode levar equipamento para dentro do Amazonas, né, e fazer cirurgia de catarata lá, com especialistas. Por exemplo, o Dr. Lincoln é um desses que vai às vezes, né? Vai lá, vê o negócio, acontece com a melhor tecnologia, com a melhor qualidade, operando lá como se estivesse operando no consultório, como se estivesse operando no próprio centro cirúrgico. Então, eu acho que a gente tem uma medicina, a parte de oftalmologia do Brasil não deixa... Olha, você vê muita gente falar assim, olha, eu vou operar, vou fazer um transplante de coração, mas eu quero fazer isso lá nos Estados Unidos. E você escuta umas conversas assim. Oftalmologia, cara, operar catarata, por exemplo, você não precisa. Você, na sua esquina da tua casa, vai ter gente competente operando catarata. Porque aqui tem bastante oftalmologista bacana. Então, eu acho que o Brasil, para oftalmologia, não deve nada para ninguém. E eu te pergunto, sabidamente, nosso papo aqui vai estimular muita gente, ajudou a esclarecer, nós conversamos de tudo um pouco, nós fomos da córnea à retina, falando de tudo. Alguém que está nos ouvindo que queira fazer oftalmologia, que recado você deixaria? Você que é um oftalmologista, que conseguiu sucesso dentro da carreira, alguém que está aqui terminando o curso de medicina ou que pensa em fazer oftalmologia, quer fazer medicina para fazer oftalmologia. Vamos lá. Uma coisa que me preocupa hoje nas gerações mais novas. As pessoas elas estão preocupadas, muito preocupadas com qualidade de vida. Todas elas, né? Quando eu era moço, lá em Ribeirão Preto, eu escolhi oftalmologia não porque tinha uma certa tranquilidade no sentido de que tinha menos horas de plantão, de que tinha menos trabalho nos plantões. Eu não escolhi por isso. Eu escolhi porque eu gostava, porque eu gostei, porque eu me apaixonei,
né, por aquilo ali. O que eu vejo hoje é que as pessoas estão escolhendo especialização pelas horas que ele vai trabalhar durante a semana, pelo rendimento que ele vai ter em determinada especialidade, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito ruim, porque quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha, você se diverte. Quando você trabalha com aquilo, porque aquilo vai te dar um retorno financeiro, mas você não gosta daquilo, primeiro, você não vai ser um cara expoente, Nunca. você vai se frustrar, e essa frustração vai vir para dentro da sua especialidade, né? Então você não vai longe, Então, quem é jovem, cara, tem uma energia, o cara pode dar, eu vou fazer neurocirurgia. Neurocirurgia é uma coisa difícil no sentido de que você tem que fazer outra faculdade depois da faculdade, né? São 6 anos de residência, mais subespecializações, mais isso. Até você vai ter que acompanhar alguém experiente até você ter uma mão em que você vai estar suficientemente hábil para poder trabalhar sozinho. Pô, é um negócio complicado, são poucas vagas, é difícil entrar, é difícil tudo. Mas se seu coração fala assim, eu quero ser neurocirurgião, e você ama aquilo, é aquilo que você tem que fazer, né? Não vou fazer oftalmologia só para falar assim, de sábado e domingo eu não trabalho. Mentira, hein? Eu trabalho de sábado, por exemplo, né? Mas é isso, tá? Eu acho que você tem que amar a área, você não tem que ficar preocupado. Olha, eu vou fazer dermatologia, porque dermatologia a gente bate papo, a gente faz aplicaçõezinhas, todo mundo acha bonito, coisa e tal. Cara, se você não gosta daquilo, então você acha que a oftalmologia tem que ser por realmente vontade? Eu acho que assim, quando você está na faculdade de medicina, você passa em diversas áreas, mas em algumas você passa muito pouco. Oftalmologia é uma delas, né? Sim. Mas se você tem uma curiosidade de fazer, radiologia é uma delas, otorrino é uma delas, a gente passa meio rapidinho ali, né? Anestesia é uma delas que você passa rapidinho. A gente vê muito ginecologia, pediatria, clínica geral, cirurgia e tal. Então, eu acho que você tem que ir lá visitar o ambulatório, sabe? Não é fazer só o arroz com feijão ali, né? Fica mais um pouquinho, terminou a aula, vai dar uma voltinha no hospital. Eu me lembro, né, de uma frase do Dr. Gerbini, lapidar, que ele dizia que só vence na vida quem faz hora extra. Ele dizia isso. E eu tive a grata satisfação de conviver um pouco com ele, né? Um dos meus chefes era cria dele, e eles se davam muito bem, então, vez por outra, ele ia para Rio Preto e a gente pôde estar bastante perto dele. E ele dizia isso, quer dizer, se você faz o que todo mundo faz, você vai ser igual a todo mundo. Se você quer ter um destaque, você tem que ter aquele algo mais. Eu vejo na tua narrativa, você foi ao ambulatório, começou ali, você tem que ser peixinho. Você tem que estar ali, você tem que estar nas horas vagas. E você sabe que... É isso. Em tudo. Você tem que ter garrafa vazia para vender. Exato. É essa a ideia. E aí, ao frequentar, essas pessoas vão te estimulando, você vai convivendo naquele ambiente. É em toda a área, cara. É em toda a área. Esse pessoal maravilhoso que está cuidando do podcast. Se esses caras quiserem se sobressair, eles têm que começar a pensar em ter uma coisa um pouco diferente dos outros. Sim. Né? O cara é cabeleireiro, eu não preciso disso, eu já falei isso hoje, mas se o cara é cabeleireiro, ele precisa aprender uma técnica um pouquinho diferente, uma coisa um pouco mais assim, a pessoa tem que se interessar com alguma área, né? E assim, você vê, existem inclusive na oftalmologia tem subespecialidades, o olho é pequenininho, mas o negócio é vasto, né? Então você às vezes gosta mais de segmento anterior, que é córnea, cristalino, tal, você trabalha mais ali. Tem gente que gosta de glaucoma. E tem praticamente dentro do oftalmo tem patologias oculares externas, que você praticamente também, nossa, é um mundo, né? É um mundo. E é extremamente comum, quem nunca teve um ordel... Para abordar tudo de oftalmologia, a gente teria que fazer um podcast aqui de 24 horas pelo menos, para ficar conversando. A gente não falou de cirurgia refrativa, né? Quem pode operar, quem não pode operar, o que a gente faz com quem tem grau muito alto. A cirurgia refrativa ela tem que ser só o laser lá na córnea, desenhar na córnea a lente que o cara usa no óculos, lapidar a córnea para desenhar o grau da miopia. Não, você hoje consegue fazer a extração do cristalino transparente para colocar uma lente dentro do olho para corrigir altas ametropias. Quer dizer, o cara tem 20 graus de miopia,
E não dá para operar ele com laser, porque o laser tem uma limitação aí por causa da espessura da córnea. Então você não pode operar 20 graus, mas você pode colocar uma lente dentro do olho. Essa lente dentro do olho ela pode substituir o cristalino, essa lente pode ficar na câmara anterior. Tem um monte de coisas que dá para fazer. Então tem assunto aí que não termina, entendeu? E agora, só para a gente, estamos encaminhando para o final do podcast, que é uma pena, porque o papo está muito bom. Pesquisa na área de oftalmologia. O que está assim, na fronteira? O que hoje está sendo fonte de pesquisa dentro da área de oftalmo? Eu acho assim, todas as áreas que a gente conversou aqui, tem muita gente que trabalhou muito para facilitar, como eu contei lá no começo do podcast, as cirurgias refrativas melhoraram, a cirurgia de catarata melhorou. Tratamento de glaucoma é uma coisa que, do ponto de vista de medicamento, de técnicas cirúrgicas, mas melhorou, tem tanta coisa que não existia que existe, quer dizer, tem muita gente trabalhando em todas as áreas. O que eu acho assim que tem que se levar em conta e tem que se ter uma preocupação é que assim, tudo no organismo envelhece. Tá. E nós estamos ficando cada vez mais velhos, longevos, né? Então o que acontece é que assim, degenerações de retina, como evitar, o que fazer, o que não fazer, como tratar, toda essa coisa que eu falei que é difícil de você... Isso é um polo grande de pesquisa, tem muitas medicações aparecendo para tratar quadros degenerativos de retina, problemas vasculares e tal, toda hora pipoca coisa. Técnicas cirúrgicas de glaucoma, para você não ter que fazer a técnica cirúrgica tradicional, você tem uns implantezinhos que você coloca para melhorar o fluxo de líquido dentro do olho. Cirurgia refrativa, gente tentando trabalhar com vários tipos de técnicas diferentes, que não é só o tradicional. Toda a área tem. O aprimoramento de lentes. As lentes intraoculares, a gente antigamente conseguia corrigir só o grau de longe. Hoje a gente tem lentes que a gente coloca dentro do olho, que elas são multifocais, como um óculos. A gente tem lentes chamadas de foco estendido. Você olha aqui, mas consegue ver mais longe. Você tem materiais que são caros, né? Então as pessoas às vezes falam assim, bom, que lente que é bom por dentro do olho? Depende, nós vamos ter que conversar aqui. Tem gente que está acostumada a usar o óculos, faz uma lente monofocal para corrigir de longe e fica só com o óculos de perto. Tem gente que pouco está se importando se ele vai ter correção do grau ou não, ele está tão acostumado como eu uso óculos desde os 4 anos de idade. Se eu operar de catarata amanhã depois e continuar de óculos, bacana, amém, eu estou de óculos. Aliás, é um traço meu de personalidade, acho que o pessoal deve ter percebido aí no podcast, toda hora eu estou mexendo no óculos, acho que eu me escondo atrás do óculos, né? Então, cada um é cada um, você tem que sentir isso do paciente, mas nós temos lentes, e aí o céu é o limite, porque assim, até lente de óculos, cara, as lentes multifocais para óculos, putz, isso melhorou, mas isso melhorou pra caramba. Então tem muita coisa que está sendo estudada em todas as áreas aí da oftalmologia. E é isso, eu acho que o grande sonho do paciente é ele ser longevo, enxergar bem, com ou sem óculos, e rezar para não ter nenhuma patologia degenerativa. Então, se você tiver um tratamento que ou evite ou trate uma degeneração de retina, isso aí, se fosse uma coisa, você acha que isso é o sonho de consumo de todo mundo aí, né? Então tem muita gente atrás disso. Estivemos aqui com o meu querido amigo, excelente oftalmologista, Tomás Rodolfo Júnior, falando sobre oftalmologia. Tudo que você precisa saber, nós discutimos aqui hoje. Eu quero agradecer, em nome do Saúde em Pauta, foi muito bom esse nosso papo. Eu que agradeço. Revê-lo foi uma grande alegria. E tá aí, falamos com uma das maiores autoridades oftalmológicas de São Paulo e do Brasil. Isso é para você. Saúde em Pauta, nosso encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você. Muito obrigado.